Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Paulo On e se você puder, se inscreva no meu canal e também deixe aí o seu like e também acione o sininho para você poder ser notificado a cada novo vídeo pintando por aqui. Pessoal, nós estamos vivendo tempos muito difíceis por causa dessa pandemia do coronavírus. Muitas pessoas já estão em quarentena. Muitas pessoas, infelizmente, não estão podendo trabalhar, não estão podendo retomar o ritmo normal de vida, e isso acarreta uma série de problemas, desde ordem emocional até ordem econômica. Não está fácil, e o pior é que nós não temos a noção de quando isso vai terminar, pelo menos aqui no nosso caso brasileiro. Muitas pessoas já morreram por causa dessa doença, tantas outras estão passando também por sérias dificuldades, isoladas em hospitais, enfim. É um tempo em que nós precisamos nos aquietar, saber que ao mesmo tempo que Deus está no controle de todas as coisas, Ele requer de nós também responsabilidade para podermos fazer diferença nesses tempos tão difíceis, como cidadãos do reino de Deus e também como cidadãos aqui da nossa pátria, do nosso país. E para ajudar a amenizar um pouquinho, uma das formas aí que nós temos é nos aplicarmos aí às nossas disciplinas espirituais, principalmente relacionadas à leitura da palavra de Deus e da oração. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de leitura da palavra de Deus? Sabe o que eu tenho percebido? É que muitas pessoas passam muito mais tempo vendo notícias e vendo notificações do WhatsApp, das nossas redes sociais em relação a essa pandemia, do que de fato encontrando descanso no coração, e esse descanso que só vem por meio do conhecimento de Deus, de nós sabermos, por meio da sua palavra, que Ele tem um controle absoluto de toda a história e de todas as coisas, e de que mesmo que nós venhamos a sofrer por um breve momento, Ele está do nosso lado e Ele não deixará que nada e nem ninguém possa trazer algum tipo de mancha para a sua reputação e para a sua glória. Além das disciplinas espirituais, né, que nós todos devemos nos aplicar, a leitura de bons livros nesse momento é algo muito importante, por causa até do ritmo de trabalho que nós temos, uma loucura nas grandes cidades, cuidar de filhos não tem sido algo fácil, e algumas pessoas até em casa estão passando por essa situação. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos, né, que a todo tempo querem brincar tal, e às vezes ficar dentro de casa também não é uma situação de tanto descanso assim. Mas no que você puder e no que nós pudermos, ter contato com boas literaturas é algo que sempre acrescenta na nossa vida. E alguns dias atrás a Vida Nova me mandou um exemplar de um lançamento que eles acabaram de colocar aí no mercado evangélico brasileiro, que é um livretinho, né, que se chama 15 coisas que o seminário não pôde me ensinar. Tá aqui, né? Esse livrinho, né, aqui bem fininho, você pode ver, e assim, ele foi prefaciado pelo pastor batista Albert Muller e tem como editores o Colin Hansen e o Jeff Robinson. Na verdade é uma coletânea de textos escritos por vários pastores, alguns acadêmicos, mas na maioria pastores, que ao se deparar com grandes problemas em seu rebanho, ao se deparar com grandes situações na sociedade, no mundo, chegaram à conclusão de que nem tudo que eles aprenderam no seminário era algo que, em primeiro lugar, tinha uma aplicação prática na vida deles, ou, no pior dos casos, que eles não tinham aprendido no seminário algumas coisas práticas e básicas que todo homem de Deus, ou todas as pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus na vanguarda, passam. Então, se você, por acaso, é um seminarista ou almeja estudar teologia para ser pastor, ou para ser professor, ou para servir ao Senhor de maneira mais
próxima. E eu acho que esse livro aqui é muito legal para você poder ler e ter a consciência que os seminários o seminário não vai ser o lugar onde você vai aprender todas as coisas que você precisa saber para ser crente. Na verdade, eu tenho a convicção que a igreja local tem muito mais a ensinar em termos práticos acerca daquilo que nós temos que fazer como cristãos e como crentes e como discípulos de Jesus. O que nós aprendemos no seminário é algo mais de caráter teórico, muitas coisas técnicas, muitos dados teológicos, históricos, filosóficos, que de alguma maneira nos preparam intelectualmente e também espiritualmente para que possamos ter respostas à luz da Bíblia e instrumentais adequados para que nós possamos oferecer à nossa igreja e ao nosso rebanho respostas para as diversas questões que surgem no nosso meio, no meio da igreja. Nesse sentido, o seminário teológico e a teologia é serva da igreja. Eu tive o privilégio de estudar no Seminário Teológico Servo de Cristo, e uma das coisas que sempre nós tínhamos contato e sempre nós éramos convidados a pensar é que a teologia não é um fim em si mesmo. A teologia, sendo ela a rainha das ciências, ou foi há muito tempo atrás, mas ela nos dá o conhecimento de Deus, mas não é um conhecimento que faz com que a gente fique ensoberbecido ou vaidoso. Muito pelo contrário, é um conhecimento que nos torna pessoas ainda mais humildes para podermos servir a Deus de forma cada vez mais próxima, servir a igreja do Senhor. Então a teologia tem como finalidade glorificar a Deus, é lógico, mas ajudar e auxiliar o nosso rebanho, a nossa igreja, a que eles conheçam a Cristo melhor e que sejam discípulos deles. Mas só que muitas situações que nós enfrentamos no dia a dia prático das nossas comunidades não têm resposta dentro dos seminários ou nas bibliotecas dos seminários, ou mesmo na biblioteca que eu tenho aqui. Muitos questionamentos, os livros que eu tenho ao meu redor não conseguem me responder. Por exemplo, questões relacionadas a essa pandemia. É lógico, nós sabemos pela boa teologia que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas nós ficamos a pensar em certos momentos qual seria o propósito de Deus, né? Não aquele negócio vago, não, Deus faz tudo para a sua glória. Não, isso todos nós sabemos, mas qual que é o propósito assim central de Deus ter permitido todas essas coisas, onde ímpios e não ímpios igualmente morrem e são afligidos? São questionamentos que os bancos do seminário talvez não nos ajudem a responder com clareza. Aliás, eu tive o prazer de ser o orador da formatura do meu seminário, na minha turma, e um ponto que eu levantei e que constantemente vem à minha memória é que o seminário não nos deu todas as respostas que nós queríamos para a nossa vida cristã ou para a nossa jornada teológica. Simplesmente nos direcionou a fazer talvez perguntas mais assertivas e perguntas mais corretas. E o seminário está aí para a nossa educação, mas não é tudo o que o seminário pode nos responder e nos apresentar. Aqui nesse livro nós temos 15 capítulos bem curtinhos, que você vai gastar menos de 10 minutos para ler cada capítulo, e que nos apresentam alguns questionamentos e alguns casos da vida em que o seminário não responde lá tão bem os questionamentos que nós temos, né? Por exemplo, no capítulo 1, o Jeff Robinson ele vai tratar com o tema conhecimento e credenciais não são suficientes. Ou seja, o tanto quanto você sabe e o tanto quanto você tem de credencial acadêmica, por exemplo, não necessariamente te qualifica como um servo de Deus e não necessariamente te dá meios e instrumentos para que você possa vencer ou você possa superar as diversas coisas difíceis que acontecem no meio da nossa vida, no nosso ministério. Por exemplo, no segundo capítulo, o que fazer quando a minha igreja está morrendo? Olha só que pergunta
bem instigante. Quando a sua igreja está morrendo, quando você tentou aplicar toda a teoria que você ganhou no seminário, mas mesmo assim as coisas não vão tão bem. Pode ser por problemas espirituais, pode ser por problemas de relacionamento pessoal, não sei, mas algo não está bem. Você tem todo o conhecimento, mas esse conhecimento não está dando frutos. E aí, o que você vai fazer? Como pastorear a minha esposa? Né? Como trazer para dentro da família a realidade do reino de Deus? Como pastorear pessoas diferentes de mim? Olha só, essa é uma das coisas que mais nós sofremos, porque a igreja do Senhor é formada por vários tipos de pessoas, todas elas pecadoras. A incluir todos os pastores, todos nós que fazemos parte do rebanho do Senhor somos pecadores. Imaginou você lidar com cada um de maneira personalizada, dentro dos seus dramas, dentro das suas manias, dentro das suas idiosincrasias? Que coisa, não é? E o seminário, ele não nos ensina a lidar concretamente com essa gama imensa de possibilidades relacionadas ao nosso rebanho. Como seguir meu pastor titular quando discordamos dele, né? Talvez você que vai entrar no seminário e vai sair do seminário, provavelmente você não vai assumir uma igreja como um pastor titular. A não ser que você plante, que você vá para um trabalho missionário. Quando você se tornar um pastor auxiliar, como que você vai lidar com as eventuais discordâncias que você vai ter com o seu pastor chefe, vamos dizer assim? Porque isso vai acontecer, porque as nossas opiniões são diferentes. E aí, como lidar com isso? Será que o seminário ensina? Né? Eu aprendi grego muito bem, mas para onde que vai o conhecimento de grego quando no dia a dia eu tenho esse dilema relacionado com o meu pastor? Como conduzir meus líderes? Como criar meus filhos para amarem a igreja? Né? Muitas vezes nós trazemos para dentro de casa os dilemas da igreja, e nas nossas conversas entre os adultos nós às vezes nos expressamos de maneira incorreta, que entra no ouvido das crianças e que torna o processo de elas amarem o Senhor e a igreja do Senhor muito mais difícil. Né? Tem casos em que os pais na frente da criança falam mal da igreja. O que vai acontecer com essa criança? Essa criança vai ter discernimento para saber, não, meu pai está falando isso em linguagem figurada, ou ele está falando isso corretamente? Provavelmente não, e o seminário talvez não dê esse tipo de apoio, né, nesses casos. Como pastorear minha congregação em períodos de sofrimento? Talvez para o nosso estado hoje das coisas seja uma pergunta muito válida de nós fazermos. Aliás, como nós pastoreamos uma igreja que não pode se reunir fisicamente e presencialmente? Né? Nós estamos nesse estágio de quarentena e nós dependemos daquilo que muitas vezes nós fomos durante muito tempo avessos a usar, que é a tecnologia. Como que a gente pode fazer? Pastorear usando a tecnologia, as mídias sociais, o WhatsApp, o Facebook, o YouTube. Como que a gente pode fazer isso? Será que a gente aprende isso no seminário? Não. Isso vem muito pela prática. Enfim, né? Quando aceitar um chamado ou deixar a minha igreja? Como lidar com o conflito? A necessidade de lutar por meu relacionamento com Deus. Olha só que coisa interessante. Muitos pastores saem com o cérebro do tamanho de uma melancia, mas com o coração do tamanho de uma noz. Isso quer dizer que muitos saem com o cérebro inchado, mas com a piedade esvaziada. É um risco do seminário, porque o seminário lida com conhecimento, e com conhecimento muito técnico, um conhecimento erudito, e isso pode fazer com que o nosso coração possa perder às vezes a sensibilidade das coisas de Deus e das coisas espirituais. Qual que é o tempo necessário para tornar-se pastor? A tentação de tornar o meu nome conhecido. Olha só, talvez essa seja uma das tentações mais normais de alguém que sai do seminário, né? Como que eu posso ter o meu nome reconhecido? Né? Ninguém pensa assim, ninguém entre aspas, né? Mas a maioria não pensa, eu quero ser famoso.
Mas lá dentro do nosso coração nós temos essa inclinação a fazer com que o meu esforço seja reconhecido. E quando ninguém reconhece o seu esforço? Você vai ficar abatido? E em que medida o seu trabalho tem ou não servido ao Senhor Jesus? São coisas que nos fazem pensar. A alegria que posso sentir por ficar muitos anos pastoreando a mesma igreja. E por fim, o que fazer quando nenhuma igreja me contrata? Olha só, eu achei esse livro formidável, né? Se esse livro tivesse sido lançado há 10 anos atrás, né, eu teria talvez levado a vida do seminário de uma forma um pouquinho mais diferente. Mas essa é só a chance, você que almeja servir ao Senhor ou que você está no seminário, tenha a noção de que o seminário não vai te dar todas as respostas. Aliás, o seminário só vai te dar alguns instrumentos muito preciosos para que você possa servir ao Senhor. Mas, na minha opinião, o lugar de formação mesmo do caráter de cada servo e serva de Deus é na igreja local. É na igreja local que o seu caráter é provado e que essas perguntas, esses questionamentos que são levantados nesse livro começam a ganhar cor e você, na sua incapacidade, vai aprender a depender de Deus em todo momento. Olha, eu não falo isso como um expert, né? E eu não falo isso como alguém que tem muita experiência na bagagem. Tenho alguma experiência muito rasa. Passei pelo seminário, me pós-graduei, né? Obtive um certo grau de conhecimento e de know-how, mas eu confesso para vocês que em muitos momentos e diante de muitas situações, às vezes eu me tranco no meu escritório aqui, olho para os meus livros olham para mim, eu pergunto-lhes alguma coisa e nenhum dos meus livros é capaz de responder na profundidade e de forma assertiva aos questionamentos que eu levanto. Se não fosse a palavra de Deus e se não fosse um coração minimamente quebrantado, olha, talvez eu teria muito arrependimento em ter investido muito tempo na minha vida estudando e chegando aí a um certo grau de conhecimento. Mas eu não quero te desanimar. Pelo contrário, eu quero te animar. Mas só ressaltando talvez uma coisa que as pessoas talvez não falem para você. É que o seminário é uma bênção, mas o seminário não vai te dar todas as respostas que você precisa para, em primeiro lugar, ser um homem ou uma mulher de Deus e para, em segundo lugar, servi-lo com todo o seu coração. A melhor combinação que nós podemos ter é de alguém que está firme na sua igreja local, aprende a ser discípulo na sua igreja local, é pastoreado por alguém. Olha só, talvez essa seja uma das maiores dificuldades e é síndrome de seminarista principiante, é que já acha que não precisa ser pastoreado. Aliás, muitos pastores esquecem-se que eles também devem ser pastoreados. Esquecem que eles precisam dar algum tipo de satisfação mútua para que essa posição não o ensoberbeça e tampouco o mate e o detone espiritualmente. Então, o que esse livro nos faz pensar? Então, o que esse livro nos faz pensar é nesse equilíbrio que nós precisamos ter para podermos servir ao Senhor melhor e sermos úteis na sua seara. Meu querido pastor, meu querido obreiro, eu queria que nesse momento de crise que nós vivemos, você se sentisse incentivado
a buscar pelas respostas que não estão necessariamente nos bancos do seminário, mas estão talvez nos bancos das nossas igrejas, esperando por um contato nosso. Talvez esteja naquelas páginas ocultas da Bíblia em que nós lemos apenas como fonte de informação e não como talvez a palavra de Deus, que merece ser totalmente digerida, ouvida e obedecida. Esses dias são difíceis, né? Eu vou tentar trazer algumas leituras que podem nos ajudar a vencer esse tempo, mas mais do que vencer esse tempo, podem acrescentar um pouquinho na nossa vida, no nosso caráter e na nossa integridade como servos e servas de Deus. Você está se cuidando nesse tempo de coronavírus? Você está praticando higiene? Você está buscando contato com seus familiares? Não se esqueça disso, né? Não se esqueça disso. Deus com certeza vai nos proteger e nós rogamos a Ele que esse tempo passe rapidamente. Que Deus nos abençoe, que o Senhor te guarde e até o próximo vídeo. Tchau!